Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho de manhã. A minha conversa, o meu papo com você, dá aquele like, né? Dá aquela curtida. Ou então, se você não gostar, dá o dislike, não tem problema nenhum. Pegue o link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para a gente expandir mais, ter o canal Ave Mais divulgado, sempre com informações, colunas esportivas, para a gente bater papo. É bem legal, vale muito a pena. É o Ave Mais, que é da plataforma Atenção Vascaínos. Bom, a semana está chegando ao fim, o Vasco seguiu ontem para Itu, agora faltam 2 dias para a partida de domingo entre Vasco da Gama e Ituano. Nós tivemos ontem um papo muito bacana, muito bacana. Eu, pelo menos, sou muito ligado a essas conversas que permeiam o futebol, que não é só entrar e jogar bola. Existem outras situações que fazem o futebol andar também. E uma delas, que sempre foi muito discriminada no futebol, porque é um meio que não entende muito isso. Aliás, eu digo até que é uma questão da sociedade. A doutora Aline Saramago, brilhantíssima psicóloga, até chegou a dizer isso no início, e que bom partiu dela, porque eu não sei se me sentiria à vontade para falar, porque parece um preconceito, mas não é, é uma realidade. Quem faz psicologia, ou quem procura um psicólogo, ou quem faz análise, tá maluco. E não é o caso, gente. A mente humana, ela faz parte, e é muito importante que você esteja equilibrado, que você esteja bem, que você tenha pensamentos concatenados, que você tenha consciência do que você está fazendo. Então, a mente humana é uma patologia, caso ela fique doente, igual a outras. Se você tem um problema no músculo, você procura um médico, um fisioterapeuta. Se você tem distúrbio, não está legal de cabeça, não está se sentindo bem, não está raciocinando, você pode procurar um psicólogo. É uma atividade assim como qualquer outra. Tanto é que eu me policiei muito durante a live de chamar a Aline de doutora, porque eu tenho esse costume, até por questão de educação, de advogados e médicos são os únicos doutores. E eu tenho muito disso. Mas ela, muito simpática, disse não, pode ser a Aline, não tem problema, mas ela é uma médica, ela é uma doutora, ela tem uma clínica, ela tem um consultório onde ela clinica, onde ela atende pacientes que normalmente vão para conversar, para trocar ideias. Eu cheguei a um tempo, porque a minha mulher é psicóloga, e quando a gente ainda namorava, e eu tinha as minhas crises e sempre fui muito ansioso, muito nervoso, sempre fui uma pessoa assim muito agitada, e ela, enfim, com uma cabeça muito boa, que tem de anos e anos de análise, também estudou psicologia, sempre teve uma cabeça muito legal, claro, tem os problemas, as agruras dela do dia a dia. A análise, na verdade, a psicologia, ela te ameniza e ela busca para você caminhos, né? É o que eu penso. E ela me dizia, vai fazer uma análise, não tem problema nenhum. E eu tinha uma barreira muito grande em relação a isso. E eu acho que o futebol também coloca muitas barreiras em relação à questão da psicologia. Só que a cada dia essa barreira cai. Porque o atleta profissional é submetido a uma pressão cada dia maior. Seja ele mais velho por resultados, seja ele mais novo para dar à família um sustento tão novo. Então é uma pressão muito grande. O jogador de futebol hoje, mais do que nunca, é uma grande empresa. E como empresa precisa dar resultado. Então essas situações são muito nevrálgicas, são muito pontuais. E viver nessa pressão de dar resultado, de poder conviver com derrotas, de poder tirar das vitórias também alguns ensinamentos, isso é um exercício que às vezes o ser humano normal não consegue, mas um profissional consegue ver. E em conseguindo ver, ele ajuda demais. A doutora Aline, eu cheguei a ler uma reportagem, você pode pesquisar, ela esteve ao lado do atacante Eric, aquele atacante que jogou no Goiás e depois foi para o Botafogo, jogou no Palmeiras também, muito bom jogador, atacante rápido, que em 2019 fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Botafogo, e ali ela o acompanhou.
A reportagem diz que o Eric colocou, não tinha noção do que era, mas queria entender o que é essa questão aí de psicologia, de coaching, né? Porque também o coach é visto muito como o charlatão, o cara que vai contar uma história para você e que vai fazer a sua cabeça contando uma coisa diferente, algo que ele vislumbrou, que pode ser... E não é assim. Isso tudo tem estudo, a gente precisa respeitar as profissões, as atividades das pessoas. Todas essas pessoas estudaram para isso. Então eu vejo claramente que a psicologia está quebrando esses paradigmas. Mas eu, no final do papo com a doutora Aline ontem, dei a minha opinião, que eu vou reprisar aqui, porque eu concordo com tudo que ela falou. É importante para o atleta ele ser bem tratado, como qualquer ser humano, precisa ter um apoio de moral, um apoio físico, relaxar, entender que ele tem necessidade dos seus momentos de lazer, de folga, porque ele não é uma máquina, é um trabalhador igual a qualquer outro, é claro que submetido a pressões, mas imagina só um vendedor de loja que tem que bater meta todo mês, ele também vive sob pressão, é o gerente de banco, ou você nunca recebeu um telefonema do seu gerente desesperado perguntando, me ajuda a comprar esse produto aqui, porque ele tem que bater meta também. Todos temos que bater metas, todos, absolutamente. Eu busco aqui bons números, eu busco aqui boa audiência, eu busco aqui qualidade no meu serviço, boas entrevistas, me qualificar, e os profissionais que trabalham comigo aqui, todos da mesma forma. Por quê? Porque é uma maneira de dar a você um ótimo produto. E eu acho que isso é inerente à nossa vontade, porque a gente vive sob pressão. Mas para mim o ponto principal que eu falei ontem, e eu reflito isso no time do Vasco, que vai jogar domingo sob pressão, sim, como o Ituano também vai. Porque o Ituano precisa alavancar a sua vida esportiva de uma cidade tradicional do interior de São Paulo, é a cidade onde tudo é grande, né? Para jogar a primeira vez uma Série A do Campeonato Brasileiro. Seria algo fantástico. Mas, para um jogador que vai tentar isso, é claro que é pesado, é muito pesado, não é fácil também, a perna pesa. E tem um outro detalhe muito, muito importante, vocês devem se lembrar do jogo Vasco e Criciúma, que o Criciúma esteve a bica ali para conseguir vencer o Vasco dentro de São Januário. Fez 1-0, teve 2, 3 chances e acabou tomando a virada. Porque pesa, porque todos esses jogadores que estão na Série B, se fossem jogadores extra-série, estavam na Série A, ou estavam fora do Brasil. Se eles estão na Série B, é porque ou ainda não explodiram, ou porque estão no ocaso de uma carreira, ou então porque estão tentando voltar. Então, não há um nível altíssimo. Então, esses jogadores são jogadores que têm deficiências. É claro que tem. A gente vê o goleiro do Vasco, o Thiago Rodrigues, que nos ajudou muito no campeonato, mas falha em alguns momentos. Talvez isso seja corriqueiro dele. Talvez seja por isso, por uma falta de regularidade, que ele nunca tenha jogado em grandes clubes. Jogou no Paraná Clube, jogou no CSA. Por que o Thiago Rodrigues nunca jogou num clube de São Paulo do Rio, né? A gente começa a discutir isso. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que esses jogadores também do Ituano podem sentir a pressão. Podem, claro que podem. Mas os do Vasco, pela responsabilidade, pelo peso, pela camisa, pela pressão de estar em 31 rodadas jogando no G4, tudo isso faz um peso gigantesco. Mas, para dizer aquilo que eu falei ontem no final do papo com a doutora Aline, quando você se prepara bem, mesmo não sendo o melhor, mas você faz aquilo que você consegue. É aquele fato de você pedir a alguém algo que ele não consegue te dar. Mas quando você atinge o seu ápice, o seu pique, você tendo essa confiança e você sabendo que aquilo ali é a sua atividade profissional que você tanto ama, você vai se divertir. Sim, por mais que seja uma pressão, imagina só quantos jogadores não gostariam de estar domingo em Itu participando desse compromisso, desse jogo, né? Porque é um jogo que vai ser transmitido para a televisão, é um jogo que decide vaga na Série A. Tem muita coisa por trás disso, muitos interesses. Então, para o jogador de futebol, é uma grande oportunidade e ele precisa se divertir. Ele tem que se divertir. Porque quando a gente joga uma pelada, a gente se diverte. Mas você joga rindo uma pelada? Não, você joga sério. Porque a graça da diversão no futebol é você competir, é você ganhar do adversário, é você dar um lençol, você fazer um gol. Você não fica rindo, né? Porque se você for colocar o aspecto lúdico do jogo,
Perdão. Futebol é um grande bobinho. Você faz um bobinho lá, 4 caras e um no meio, você faz, aí cada um que dá um toque, aí, né? O futebol é um grande bobinho, se a gente for pensar. É um time querendo botar o outro na roda. Só que são 11 dentro da roda contra 11 do lado de fora. E você precisa ter habilidade para ganhar nesse bobinho, que é chegar do outro lado e fazer o gol. Então, a essência do jogo, já diz o nome, o jogo ele é para distrair, é para você se entreter, é para você se divertir. Quem está fora e quem está dentro. Dou de novo o exemplo da pelada. Você quando vai jogar uma pelada no domingo, você vai jogar por quê? Você tem aquele compromisso de jogar todo domingo. Porque você gosta de futebol. Você se diverte jogando futebol. Ah, mas eu vou pela cerveja. Ah, eu vou pelos amigos. Claro que vai. Mas você vai porque é um jogo de futebol. A gente faz um churrasco de final do ano do canal, não há uma pessoa que pergunte, tem campo para jogar futebol? Vai ter uma peladinha? Porque a gente gosta, é uma diversão. No caso, se você vai para se distrair, para se divertir, e você está preparado, a psicologia te ajuda. É claro que você vai ter momentos ruins no jogo, você vai dar uma furada, porque lembre-se, você não é um jogador de Série A. Você vai errar numa cobertura, você vai errar uma saída de bola, você vai errar num gol que você perdeu. Vai acontecer. Vai, com certeza vai. Então todas essas situações somam-se ao seu lado psicológico. Mas volto a dizer, se você está bem preparado, se você está consciente do que você está fazendo, você vai acertar. Você vai conseguir. Claro que você vai conseguir. Não há dúvida alguma que você vai conseguir. Uma hora você consegue. Dá um exemplo do Anderson Conceição. Passou o Campeonato Brasileiro todo. Ah, é bom de cabeça, faz gol. Não fez nenhum. Vocês não acham que o gol que ele fez contra o Sampaio Corrêa, até eu acho que é por isso que ele comemorou tanto, não é um sinal de satisfação dele pensar assim, pô, cara, que legal conseguir fazer um gol no momento decisivo. Poderia ser o gol do acesso do Vasco. Aquilo tudo é muita pressão em cima de um jogador. Isso pesa demais. O Ituano pode estar mais leve, mas não acredito. Acho que é a pressão. Acho que é uma pressão, apesar de... Ah, se a gente ganhar é maravilhoso, mas se a gente perder, a gente sabe que a gente perdeu para um grande. Aqui, ó. Vocês querem é ganhar. Vocês querem entrar para a história. Agora, o Vasco teve uma semana de cobrança em função de uma derrota, de lamber as feridas, e às vezes é bom. Eu, sexta-feira passada, a essa hora, eu estava deprimido, triste, chorando. Passei minha sexta-feira morto depois da derrota para o Sampaio Corrêa. Foi um baque muito grande, de revolta, de descrença, de falta de ânimo, de tudo isso me passou na cabeça. Uma semana passada, eu não estou assim, achando que o Vasco vai ganhar bem domingo, mas eu acho que pode ganhar. Estou assim um pouco mais leve, me preparando. Gosto desse tipo de jogo de decisão, esse jogo importante, como gostei do jogo do Sport, que era o jogo que eu estava assim, confiante. Sim, eu achava que o Vasco não ia perder o jogo. Achei que o jogo do Sampaio Corrêa era um jogo que o Vasco, se jogasse como o Vasco, atropelaria. Mas esse time não tem isso. É um time que é formado por jogadores que não são dignos totalmente da camisa do Vasco. Não que eles não estejam correndo, mas eu digo, eles não têm o tamanho da camisa do Vasco. Mas foi uma decepção pela circunstância. A crueldade de você empatar os 54 e tomar um gol aos 55. Isso foi muito duro, isso foi muito difícil. Mas uma semana passou e você ouviu muitas coisas, absorveu, eu trabalhei, eu acumulei energia e tô aqui de novo. Os jogadores, sexta-feira passada, devem ter tido uma sexta-feira terrível. E que bom, eles precisam sofrer o mesmo que o torcedor sofre. Porque bem ou mal é o futuro deles, é o futuro da família deles, é um futuro de um contrato, é uma renovação. É um abandono de carreira, um fim de carreira, como nos casos de Léo Matos, de Edmar, de Nenê, que já são veteranos, enfim. Então tem uma série de situações que passaram pela cabeça dos jogadores, não há dúvida. Mas eu tenho certeza que a convivência do dia a dia, o bate-papo, a conversa, um brigando com o outro brigando com um, outro complicando ali, e conversando, e rindo, e treinando, e fazendo um treinamento forte, e nesse ponto até a temperatura aqui no Rio de Janeiro ajudou, fez frio, choveu, gramado mais pesado, você treina mais forte, o treino é mais duro. Eu acho que tudo isso aumentou a competitividade. E a gente vê uma foto como aquela de ontem, é claro que foto não ganha jogo, mas mostra uma vontade.
de que juntos vamos buscar os nossos objetivos. E é isso. É junto, não tem vaidade, não tem estrelismo, não tem quem seja mais do que ninguém nesse grupo. É um objetivo de uns caras que estão aí desde janeiro, são 10 meses de luta. E por causa de um jogo vai tudo pro lixo? Por isso que eu acho que esse time, eu não vou dizer, teria que jogar assim, eu não sei. Eu espero que eles joguem assim. Tá aí, a palavra é essa. Eu espero que eles canalizem toda essa energia e o psicológico deles os transforme em guerreiros. Eu não quero que o Vasco jogue um grande jogo domingo, uma partida porra, que partida. Claro que se jogar maravilhoso, mete uma sacola, acabou o jogo. Mas eu quero que o time possa competir, que o time brigue, que o time lute, que o time mostre uma entrega absurda. Porque somos nós contra todos. Tá aí o julgamento da questão do esporte, né? Então, eu acho que a gente precisa recobrar as energias. Eu não estou dizendo aqui que eu estou, não, vamos ganhar domingo. Não, eu digo que eu tenho muita vontade e tenho, assim, uma certeza que se o Vasco jogar com disposição, tem boas chances de ganhar o jogo, sabe? O Ituano tem um bom time, o melhor time do retorno, sem dúvida, um time bem montado taticamente, mas o Vasco pode conseguir bons resultados. O Vasco pode ter, nos duelos individuais, vantagem e pode vencer o jogo. Agora é um jogo de competição, é um jogo que você não pode dar mole, é um jogo que você não pode deixar brecha, é um jogo que é até o último suor. É gota para tudo quanto é lado, é dureza, não pode ter medo em dividida, tem que ganhar, tem que partir para dentro, não pode. É um jogo de gente corajosa, não pode ser frouxo. O Vasco não pode ser frouxo. O Vasco precisa ser um time corajoso. Isso, ousado, corajoso, com vontade. Porque se jogar assim, equipara o jogo. E aí você tem um detalhe ou outro que possa melhorar. Que a psicologia de estar bem, ter treinado bem, ter entendido o que está ao redor desse acesso e principalmente a vontade de se divertir, que isso seja fundamental. Isso seja importante. Ninguém faz nada sozinho. As individualidades são importantes, mas sem o coletivo, as individualidades raramente brilham. Ainda mais num time de segunda divisão. O Vasco domingo precisa ser coletivo. O Vasco precisa ser igual a essa roda. O psicológico precisa estar pensando claramente. Nós somos o Vasco. A gente tem que jogar como o Vasco. A gente tem que... Enfim, gente, é a nossa vida. É o último jogo, ok? Vamos brigar? Senão a gente vai ficar na estrada? É mais ou menos isso que eu penso. Que esses jogadores entendam isso. Que é para jogar se divertindo e conscientes de que eles tiveram uma boa semana de trabalho. E que eles não estão à toa no G4. Há 31 rodadas. Então, alguma competência maior do que os demais eles tiveram. Ou os outros tiveram mais incompetência do que o Vasco. Não interessa. A ordem dos fatores não altera o produto. O Vasco está no G4 e vai para a última rodada dentro do G4. Vamos lá. Cabeça boa, cabeça firme. Só lembrar que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a gente vai ter um papo muito legal com alguém que tem costume de fazer palestras motivacionais para atletas. E ele vai dar o seu depoimento aqui. O que ele falaria para o time do Vasco? O que ele diria para o time do Vasco? E à noite a gente vai ter um papo legal de membros do canal, lá no canal Atenção Vascaínos, com uma psicóloga. Vai ser um divã, o divã do AV. Né? Vem, aproveita, tira a sua dúvida, a sua agrura, o que você gostaria de perguntar. Não tem problema nenhum, a doutora Thalita vai responder você. Aqui no Ave Mais, curta esse vídeo, compartilhe. Pegue, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, seja inscrito no canal, a gente está com um pouco mais de 64 mil, seja inscrito no canal, vem para cá, eu estou todo dia de manhã aqui, gravando e trazendo informação e trazendo opinião para você. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira, tchau turma.